Talvez na vida eu e você tenhamos muitas diferenças, e elas existem porque Deus assim nos criou, assim Ele sonhou, assim Ele pensou. Mas talvez na vida eu e você possamos fazer escolhas. E eu queria nessa noite parar para pensar com você sobre o seguinte tema: viver com contentamento, ou viver com alegria, ou viver com regozijo, porque eu e você somos livres, e nós tomamos a decisão se nós vamos viver reclamando, se nós vamos viver criticando, se o nosso viver vai estar no passado, se ele vai estar no futuro, e aí eu e você podemos negar o nosso presente, se nos nossos corações haverá um sentimento de gratidão, de muita alegria, pensar em viver com contentamento. John Stott, ele quando também fez alguns comentários sobre o Sermão do Monte, John Stott, pastor que já está no céu, ele, ao escrever sobre Mateus 5, 6 e 7, ele deu um nome para esse momento de Jesus. Ele chamou da contracultura. Em outras palavras, o Evangelho, ele anda na contramão da história. Aquilo que para o mundo é muito valioso, não é necessariamente aos olhos de Deus. Aquilo que para o mundo é muito importante, não é necessariamente importante aos olhos de Deus. E aí eu e você recebemos de Deus uma coisa fantástica chamada vida. Pergunto para você, como você tem vivido? Com gratidão? Com peso? Reclamando? Sem ter o sentimento da satisfação em tudo aquilo que Deus te permite viver? Como é que você tem vivido? Porque tem sido, infelizmente, muito comum no nosso viver, e quando eu penso no nosso viver, não é só dentro do contexto que a sociedade tenta determinar para a gente, é o nosso viver, como a gente enxerga a vida. Logicamente, eu e você sabemos que é muito difícil, que é muito complicado, que é muito chato viver com gente que só reclama, que nunca agradece, que nada está bom. Lembro-me de uma adolescente no meu Pernambuco, que ela entendeu que deveria escrever poesias, e dentro das poesias, um dia, ela disse o seguinte, uma frase muito simples: quando a minha mãe cozinha e ela coloca muito sal, eu reclamo. Quando a minha mãe cozinha e ela coloca pouco sal, eu reclamo. Mas quando a minha mãe acerta no sal, eu não agradeço. E parece-me, minha querida igreja, que nós pegamos uma ideia de reclamar sempre. E Deus espera que você tenhamos atitude de viver com contentamento, com alegria, viver com prazer, desfrutar de cada dia, porque se eu e você
entendemos que devemos viver com contentamento. Eu já queria fazer algumas afirmações para você. Primeira, quem vive com contentamento, retira dos seus ombros um peso chamado ansiedade. E nós somos pessoas ansiosas. Mas se o contentamento faz parte da vida, a ansiedade, ela vai perdendo o peso que ela vai impondo sobre a gente. Se a gente aprende a viver com contentamento, a gente vai aprender, e essa expressão eu li recentemente, você conhece, porque veja bem, viver com contentamento é entender que a gente pode e deve colocar anos na vida, mas vida nos anos. E a gente vai contando a vida pelos anos, mas não vai colocando vida no dia a dia. Por exemplo, quando Cristo disse assim: olha, eu vim para que vocês tenham vida e tenham com abundância, abundância de paz, abundância de alegria, abundância de perdão, abundância de amor, abundância de adoração, abundância de comunhão, abundância de conhecimento da gente e do outro. Então, quando a gente tem a inteligência de viver com contentamento, a gente tem mais leveza para viver. Você vive com contentamento com o que você é, com o que você tem? Ou será que a pressão que vem de dentro de você, que a pressão que vem de fora, essas pressões têm retirado a sua alegria para viver? O texto que eu quero usar nessa noite, ele foi escrito por um homem, que ele estava dentro de uma prisão, preso injustamente, que é o apóstolo Paulo, que eu vou ler o texto, preso porque era apóstolo, preso porque pregava Jesus como aquele que é o caminho para uma vida feliz e relevante, preso porque dizia que Deus tinha um projeto em Cristo para a raça humana, preso porque decidiu viver de acordo com os valores e princípios da palavra de Deus, preso porque dizia para a sociedade que Jesus, ele é a resposta, preso, fisicamente preso, mas não na alma, não na mente, não no coração. E esse homem, ao escrever a carta para a igreja dos Filipenses, ou na cidade de Filipos, alguém disse que essa carta foi intitulada como a Carta da Alegria. Imagina um preso injustamente transbordar de alegria e escrever sobre alegria. Diferente de nós, quando estamos presos nos nossos sentimentos, ressentimentos, no nosso passado, nos cativeiros que nós mesmos criamos, nós não escrevemos nada feliz, nada de bom, nada que ajude. E Paulo, ele disse: olha, a vida é um presente de Deus, agora como vamos viver tem totalmente uma escolha e uma participação de mim e de você. O texto está em Filipenses 4, de 10 a 13, e diz assim: ora, muito me alegrei no Senhor,
por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Vamos falar juntos, versículo 13. Posso naquele que me fortalece. Paulo disse: eu aprendi a viver contente. Logo, esse homem, ele tinha vivido muito tempo da sua vida sem contentamento, sem alegria, sem se regozijar na própria vida e no Deus que ele confiava, no Deus que ele conhecia. Então, chegou um momento, e nós usamos muito essa expressão, que Paulo disse: eu preciso mudar a vida ou virar a chave, e aí eu aprendi a ter contentamento em todas as coisas. Minha querida igreja, será um momento, eu não estou dizendo que essa é a sua realidade, mas será um momento fantástico nas nossas vidas quando nós chegarmos a esse entendimento. De hoje em diante, eu vou me contentar com a vida. Aí nós vamos deixar de ser negativistas. Aí nós vamos deixar de reclamar da vida o tempo todo. Agora, como é que Paulo aprendeu a viver de uma forma contente? Como ele aprende a viver de uma forma feliz e alegre? Em que momento ele vira a chave na sua vida para ter essa postura e esse equilíbrio, e não só viver isso, mas deixar isso como ensinamento, como algo intencional para mim e para você. E aí eu quero pensar em alguns momentos da vida desse homem, dentro desse texto, que ele diz assim: olha, eu aprendi. A primeira coisa que eu encontro aqui é que esse texto não fala a idade que o Paulo tinha quando ele aprendeu. Isso quer dizer que se eu e você acharmos que a vida, ela deve ser vivida na sua potencialidade, dentro daquilo que eu e você achamos idade de vida. Vou refrescar a sua memória. Uma coisa muito simples e óbvia. O melhor momento que você está vivendo, o melhor momento da sua vida, é o seu hoje. Porque ou a gente olha para trás, ou a gente olha para frente, e a gente vai colocando algumas coisas que para nós, por exemplo, não tem sentido nenhum. E aí eu gosto sempre de pensar na Bíblia. Por exemplo, o homem que mais viveu na Bíblia chama-se Matusalém, viveu 969 anos, quase 1000 anos. O segundo homem que mais viveu na Bíblia chama-se Jared, viveu 962 anos. Noé viveu 950 anos. Então, se você pegar a Bíblia, você vai encontrar os 10 tops que mais viveram. Só que quando Matusalém viveu 969 anos,
com a mesma mulher. E aí eu não consigo, Guga, ter, porque se ele tinha 969 anos, ele já era avô, bisavô, tataravô, e aí eu já me perco. Não sei que avô ele era mais, mas que era. E diz assim, viveu 969 anos e morreu. Você vai na chamada genealogia bíblica, encontra um homem chamado Enoque, que viveu 365 anos, e a Bíblia diz assim, Enoque andava com Deus, um dia saiu de casa, foi dar um passeio, e Deus disse, Enoque, você é tão precioso para mim, que você não vai voltar mais para a sua casa, eu vou te levar para o céu. Sabe por quê? Porque algumas pessoas duram, e outras vivem. Tem gente que fala para você assim, eu tenho 90 anos. Aí você vai ouvir bem, talvez não sejam 90 anos de gratidão. Não sejam 90 anos de alegria. Mas é a idade. E eu não estou dizendo que a idade dos 90, dos 100, não sejam idades maravilhosas. Mas isso não quer dizer que viver tanto implica em viver contentamento. Jesus morreu com 33 anos. O autor da vida viveu 33 anos. E viveu com alegria. Paulo aprendeu. Então chegou um momento, uma idade na vida do Paulo, que ele disse, olha, eu preciso deixar de viver sem alegria, sem contentamento, porque é muito complicado a pessoa se relacionar com ela mesma, sem contentamento, sem alegria. E a cada dia que nós vivemos na nossa sociedade, no planeta Terra, a cada dia a gente tem sido bombardeado para não ter contentamento nem naquilo que a gente é, nem naquilo que a gente conquistou, nem naquilo que a gente tem. É impressionante, e aqui eu não estou falando contra capitalismo, porque tem um discurso muito grande, de um lado é capitalismo, do outro é socialismo, no final de tudo eu e você pagamos a conta, de todo esse tipo de discurso. O ônus fica para a gente. Mas a impressão que a gente tem é que cada dia a gente está mais insatisfeito. Em tudo. Parece que nada nos preenche. Jesus, quando veio ao mundo, ele veio como resposta de Deus, como bondade de Deus, como misericórdia de Deus. E Paulo disse, olha, eu aprendi. E aí Paulo começa a ter leveza na vida. Aí Paulo deixou de se comparar com as outras pessoas. Aí Paulo começou a olhar para si mesmo e dizer assim, olha Deus, muito obrigado. E é interessante que quando eu falo sobre Paulo, eu preciso trazer novamente para a sua memória e para a minha memória, porque Paulo, fisicamente, os estudiosos trazem Paulo assim, Paulo era de baixa estatura, Paulo era careca, nada contra careca, porque eu também estou perdendo os cabelos, Paulo tinha um nariz muito grande, e Paulo ainda tinha as pernas tortas, fisicamente Paulo era feio, aos seus olhos, porque se ele fosse casado, a mulher ia dizer assim, Paulo, você é o homem mais lindo do mundo, e nós, os maridos, acreditamos nisso, graças a Deus. Não vamos aqui entrar no mérito, mas honestamente, baixinho, meu pai era baixinho,
Narigudo não tem nada contra, porque ninguém pede para nascer, não é? Careca, pernas tortas. Fisicamente, Paulo tinha razões para se alegrar. Tinha, sabe por quê? Deus fez Paulo daquela maneira. Como Deus te fez. Deus sonhou com você. Quem esteve quinta-feira no culto de oração, vai lembrar de algo que eu falei. Eu estive no Maranhão, recentemente, no Piauí, e é interessante, né? Quando eu fui ao Piauí, eu voltei, as pessoas me perguntaram duas coisas. Primeiro, pastor, como foi a viagem? Foi muito legal, foi muito boa. Fui lá com mais 2 pastores falar para os batistas daquele estado, mas veio a segunda pergunta: e aí, pastor? Quente lá, quente, gente. O Piauí, Deus desenhou o Piauí quente. E na minha primeira pregação, eu fiz uma colocação que eu faço para vocês sempre. Eu perguntei assim: olha, qual o primeiro homem que Deus criou? E todo mundo responde Adão. Eu digo: olha, cronologicamente foi Adão, mas como Deus nunca criou 2 pessoas iguais, então foi Adão e foi você. Todo mundo é primeiro, todo mundo é especial. Terminou o culto, veio um adolescente com 14 anos, chamado Caleb. Caleb disse: pastor, eu quero te agradecer, porque no ambiente que eu vivo, e ele citou o ambiente, eu guardei para mim o ambiente, no ambiente que eu vivo, ninguém me valoriza, mas hoje eu entendi que eu sou único no mundo, eu tenho valor em Deus. E os olhos do Caleb brilhavam de alegria. Então Deus criou Paulo daquela forma, Deus criou Caleb daquela forma, e Deus se criou dessa forma. Paulo disse: eu tenho que me alegrar. Chegou um momento na vida dele que ele aprendeu, e parece-me, querida igreja, que a gente não quer entrar na escola de Deus, na faculdade de Deus, para aprender a viver uma vida com contentamento. Já fez algum curso sobre contentamento? Existe alguma universidade, faculdade, no mundo, escola, no mundo, que tem assim, curso de contentamento? E eu e você resistimos à escola de Deus, resistimos à faculdade de Deus, resistimos à universidade de Deus. Nós não queremos aprender a nos contentar. A nos contentar. Então houve um momento na vida do Paulo que ele disse: eu aprendi muitas lições, um processo muito grande, porque Deus foi trabalhando na vida dele. Ele disse: olha, eu aprendi a viver bem com fartura e aprendi a viver bem com fome. Eu aprendi a ter muito e vivo bem, mas quando não tenho nada, eu também vivo bem. Sabe por quê? Ele leu um salmo, o Salmo 23. O que é que diz o início do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se você tem Deus, você tem tudo. Se você não tem Deus, e mesmo que você tenha tudo, você não tem nada. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então Paulo aprendeu. E na vida, minha querida igreja, nós temos que ter a sabedoria de aprender. Tem pessoas que dizem assim: já sei de tudo. No próximo mês eu estou matriculado no curso de culinária, com mais 34 homens, onde Teixeirinha vai ser o nosso mentor, porque o homem sabe tudo sobre cozinha. E eu vou estar lá na cozinha aprendendo e, claro, me divertindo, dando gargalhadas. Imagina, comendo. Mas o que Teixeirinha vai passar, até hoje eu não sei. Será que eu e você não temos mais
a intenção de aprender. Olha, eu vou te falar algo. Se você já chegou nesse estágio, assim, não tem mais nada para aprender, você está pronto a ir para o céu. O Guga citou aqui Mateus 11, de 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. O que é que Cristo está dizendo? Esse ato de aprender é contínuo. Até você deixar a terra e ir para o céu, você vai aprender. E quando você chegar no céu, você vai continuar aprendendo sobre Deus, sobre a eternidade, sobre a vida, sobre um monte de coisas. Contentamento é um processo de aprendizado. E quando nós chegamos nesse momento, nós vamos olhar a vida de uma outra forma. Lembra que eu estive no Piauí? E foi muito engraçado, gente. Eu desci em Teresina, na quarta-feira retrasada, o avião muito cheio, muito cheio. Eu despachei a mala, normalmente, não é? E fui lá para esperar a mala chegar. E passa mala, e sai mala, e passa mala, e sai mala, e passa mala, e sai mala, não é? Aí só ficou uma mala, eu. A moça veio para mim e disse assim, percebo que a sua mala não chegou. Eu digo, é verdade. Temos a mesma conclusão. O que é que tem na mala? Eu disse, tem um monte de coisa, inclusive minhas roupas, tal. Eu vou para um congresso. Ela disse, fica tranquilo. Eu estou tranquilo. Será quarta-feira, 11 horas da manhã. Ele disse, olha, amanhã, primeiro voo, a sua mala vai chegar. Joia. E eu acreditei, gente. Aí peguei os pastores, os colegas, viajamos 5 horas, né, lá para Parnaíba. E eu disse, olha, eu preciso comprar as coisas básicas. Porque está tudo dentro da mala. E eu ia pregar na quinta, primeira mensagem. E a mala não chegou na quinta. Os 2 pastores que estavam comigo, muito carinhosamente, eu vou ter que te dizer isso. Um disse assim, pastor, tem aqui uma blusa social, está aqui o meu terno, talvez dê em você, ele é um pouquinho mais, né, mais do que eu, né? Aí eu perguntei, vocês calçam que número? Deus é muito bom, cada um, 41, eu digo, louvado seja Deus, é o meu número. Aí fui pregar, gente, com a camisa de um, paletó do outro, sapato do outro. Ninguém lá soube disso não, que eu não falei, só dizendo para vocês. Mas agora está no mundo, o mundo está vendo, né? Aí quando eu terminei de pregar, alguém disse, mas que paletó com unção, hein? Eu disse, não só o paletó, o sapato também. Sexta-feira, cadê a mala? A mala não chega. Em algum momento a mala chegou. Quando ela chegou, eu disse, gente, pega aí o seu celular, bate uma foto. Eu abracei a Marina assim, minha malinha, que bom que você voltou. Sabe o que é que eu fiz naqueles 2 dias sem a mala? Me diverti. Fiquei feliz. Eu quase que dizia para a empresa, deixa a mala aí, porque eu vou voltar, eu já pego, né? Já está lá no aeroporto me esperando, nem preciso mandar para cá. Você acha que eu iria perder a minha alegria de estar ali porque a mala não chegou? E às vezes na vida eu e você perdemos a alegria porque alguma coisa não chegou. Se não chegou, é porque Deus quer te ensinar. Ele quer que você aprenda. E queridos, eu terminaria de pregar com as roupas dos meus colegas de ministério, com muita alegria no meu coração, sem crise nenhuma. Até porque quando a mala chegou, eu digo, já vai me atrapalhar.
Que aí eu já não tenho mais comunhão com os outros pastores, de pedir assim, me dá aqui, me dá ali e tal, né? Que coisa boa a gente ter comunhão com Jesus. Olha, está faltando alguma coisa, se alegre. Não chegou o que você está pedindo, se alegre, porque Deus te dá diariamente de acordo com aquilo que você pode vivenciar. Então, se falta alguma coisa, é porque Deus quer te ensinar. Paulo aprendeu a ter muito e a ter pouco, porque ele disse: o Senhor é o meu pastor, e nada vai me faltar. Segunda coisa que eu aprendo com esse homem, e aí eu queria trazer para você a coisa que mais agrada ao coração de Deus depois que alguém aceita a Jesus Cristo. A coisa que mais agrada ao coração de Deus não é o seu serviço, não é a sua adoração, não são as suas ofertas, não é o seu dízimo. A coisa que mais agrada a Deus chama-se oração. A pergunta é: as suas orações, elas têm mais gratidão ou mais pedidos? Porque esse é um termômetro espiritual para saber se eu e você vivemos com contentamento. E a maioria das orações que eu faço e que eu ouço são orações de pedidos, mas não de gratidão. Então deixa eu te lembrar o básico, né? O óbvio. Ninguém para pensar no oxigênio que a gente respira. Já parou para pensar na última vez? Claro que não. Já parou para agradecer a Deus? A casa, a família, a cidade, o clima. Já parou para agradecer a Deus, literalmente, o pão nosso de cada dia, com uma alegria, com prazer, com satisfação? Se você come com o celular ao lado e vendo o celular, você está pecando. Se você come diante de uma televisão, também você está pecando. Porque refeições para Deus são muito importantes, elas são santas. E às vezes a gente não desfruta. Eu tenho a impressão, vou brincar um pouquinho com vocês, eu acho que algumas pessoas não nasceram de uma mãe, nasceram de um celular. Porque não consegue viver sem um celular. Como são as nossas orações? Somos gratos a Deus porque vamos morar com Ele no céu. Somos gratos a Deus pelo perdão que Ele nos dá. Somos gratos a Deus pela paz que excede todo o entendimento. Somos gratos a Deus pelo ambiente que nós vivemos de estudo, de trabalho, de igreja, de vizinhança. Hoje eu disse para o pastor Tiago, esse espaço aqui que é público, teve aqui festa e tem que ter mesmo, é público. Eu disse, pastor Tiago, mas teve festa aqui e teve festa lá no meu condomínio. Foi música a tarde toda, mas eu disse, que bom que eles estão curtindo. Estão comendo, estão se alegrando, estão se conhecendo. Você acha que eu vou reclamar? Se a maior parte do tempo não tem barulho onde eu moro? Então a gente precisa entender a orar com gratidão. Você já parou para agradecer mesmo a família que você tem? Porque deixa eu te falar uma coisa. Você é uma pessoa maravilhosa, mas você não é fácil para viver.
Você acha que você é fácil para viver? Com as suas diferenças, com as suas ideias, com os seus achismos, com as suas vaidades, com o seu egoísmo. Você acha que você é fácil para viver? Você acha que eu sou fácil para viver? Converse com a minha esposa. Ainda bem que ela não está aqui. Ela não está aqui porque ela está... Médico também adoece, ela está bem gripada. Tá bom? Você agradeceu a Deus pela família que você tem? Lembra de Lamentações, né? Porque é o nome do livro, Lamentações, porque Jeremias, ele era um profeta chorão e chorou muito a destruição de Jerusalém, e ele vai dizer assim, um texto clássico, Jeremias, Lamentações 3, quando diz assim, olha, as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã, e eu encontro muito das misericórdias de Deus na minha casa, na minha família, porque as misericórdias de Deus se materializam em pessoas. Viver com contentamento e orar com gratidão. Não estou dizendo que você não deva pedir, mas agradeça mais a Deus, mais gratidão e mais gratidão a Deus, porque além de Ele ser bom, justo, fiel, poderoso, Ele é um Deus que tem nos abençoado diariamente de uma forma surpreendente e extraordinária. Então, viver com contentamento é a gente exercitar a coisa que mais agrada a Deus depois da salvação em Cristo, que é a oração. A última coisa que eu quero te falar nessa noite. Talvez esse texto, talvez não, e é verdade. A essência que mais nós falamos é essa: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando a gente aprende a viver com contentamento, Jesus torna-se exatamente a essência da nossa força. Porque Paulo disse, olha, eu aprendi a viver bem, eu aprendi a viver com contentamento, por isso, e o segredo também é, Jesus, ele me fortalece. Sabe o que Paulo estava dizendo? Na hora da fome, na hora do frio que ele estava vivendo também, nesse momento dentro da prisão, ele disse, Jesus vai me aquecer, Ele vai me fortalecer para eu suportar a injustiça de um tribunal romano aliado com um tribunal hebreu ou judaico. Na hora que o seu estômago estava roncando de fome, ele disse, Jesus vai me fortalecer de tal forma que a fome não vai tirar a minha alegria, porque eu sei que Ele tem suprimento para mim. Quando Paulo era incompreendido, ele dizia, Jesus vai me fortalecer nesse momento de incompreensão que eu tenho para com as pessoas, e as pessoas têm para comigo. Paulo disse, olha, aonde eu estiver, por onde eu passar, o que eu viver, Jesus vai me fortalecer. A sua força não está nos seus braços, como diz Jeremias 17. Maldito é o homem que confia na sua própria carne ou no homem. Depois ele vai dizer, bendito é o homem que confia no Senhor. A sua força, ela vem de Deus. Você chegou até aqui com lágrimas, com choro, com lutas, com dificuldades, porque Jesus te fortaleceu. Então Paulo disse, eu posso todas as coisas. É o princípio da totalidade. Quando você não tiver chão, quando você não tiver aquilo que você entende que deveria ter,
Diga assim: olha, eu posso em Jesus. Eu posso em Jesus nesse momento. Eu posso em Jesus nessa dificuldade. Eu posso em Jesus nessa decepção. Eu posso tudo em Jesus nesse momento de tristeza. Eu posso, mas no momento da alegria eu também posso. Viver com contentamento é tornar Jesus exatamente o que eu tenho te falado tanto aqui, a centralidade da vida. Queridos e queridas, eu e você temos coisas muito diferentes, mas nós temos algo em comum, temos a vida. E como é que eu e você temos vivido a vida? Reclamando ou agradecendo? Com alegria ou sem alegria? Com prazer ou sem prazer? Sabe como a gente deve viver? Com contentamento. Seja o momento bom, seja o momento ruim. Porque Paulo disse: gente, vai passar. O que não vai passar é a minha relação com Jesus, mas tudo vai passar. E Paulo é tão extraordinário, a vida dele é tão marcante, e aqui eu não vou fazer propaganda, mas esses dias, e Deus é assim mesmo, gente, esses dias eu estava vendo televisão, e a Disney disse assim: estamos lançando uma nova série de um homem extraordinário, chamado Paulo, o apóstolo. Você sabe o que é isso? Primeiro que quem é o dono da Disney é Deus. Mas imagina, a nova série é de um homem que disse assim: eu aprendi a viver contente. Sabe o que é que o mundo vai ver nessa série? Jesus. Sabe o que é que o mundo vai ver nessa série? Um homem dizendo assim: olha, eu posso todas as coisas em Jesus. Paulo teve uma vida extraordinária, porque ele disse: eu aprendi a viver com contentamento. E se eu e você queremos ter uma vida extraordinária, pode subir, querida equipe de louvor, por favor. Se eu e você queremos ter uma vida extraordinária, aprendamos a viver a vida, aprendamos a viver a vida, aprendamos a viver com contentamento. É isso que Deus quer para mim e para você. Quando chegarmos nesse chamado estágio de vida espiritual, vai ficar mais leve, vai ficar mais prazeroso, vai ser muito mais abençoado e abençoador. A minha oração é que eu e você imitemos o apóstolo Paulo, que eu e você tenhamos uma vida e vivamos uma vida com alegria, com prazer e com contentamento. Amém.